Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas-Schubert, da editora FEB, é um importante livro da gente estudar, porque ele aborda um tema muito delicado e atual. E aqui nós vamos ver as influências espirituais, como elas acontecem, por que elas acontecem, e como nós podemos nos deparar e preparar para enfrentarmos essa epidemia mundial, como alguns consagrados nomes do Espiritismo dizem. E eu prefiro dizer uma necessidade urgente de nós entendermos de que forma podemos combater a obsessão sem criarmos medos, sem criarmos polêmicas, mas esclarecendo as pessoas da forma que elas consigam entender, da forma que elas consigam visualizarem. Então aqui, no livro, essa primeira parte do livro, intitulado A Obsessão, vai caracterizar nesses próximos capítulos como acontece essa obsessão. Então, as influenciações espirituais. Influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. E influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, questão 459. Isso torna-se muito grave, porque na hora que nós começamos a entender que os espíritos influenciam na nossa vida ao ponto de nos dirigirem, eu tenho que perguntar quem está me dirigindo. E para eu saber mais ou menos quem está me dirigindo, eu tenho que ter uma base de informações do Evangelho. Procurar olhar para o Evangelho e ver, estou cumprindo bem tudo isso que está escrito aqui? Estou cumprindo bem essas informações? Estou procurando me dispor da melhor forma possível do meu tempo para auxiliar o meu próximo, para beneficiar o meu próximo? Porque pelos frutos se conhece a árvore, disse Jesus. Se eu estou dentro de um movimento espírita que prega que nós procuremos praticar o Evangelho, eu estou praticando o Evangelho? Aí vem a segunda questão. Estar praticando, às vezes, é difícil para a maioria de nós, mas nós estamos nos esforçando para praticar o Evangelho? Aí vai fazer grande diferencial. Então é importante que a gente procure se esforçar para praticar o Evangelho, se esforçar para estarmos em condição de entender a importância de fazer o bem, de praticar o bem. Em nosso livro, Futuro Transcendente, a gente fala muito sobre essa questão de vale a pena fazer o bem? De que forma você entende que é importante fazer o bem? A assertiva dos espíritos, Allan Kardec, demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós, encarnados, agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinizam com o nosso modo de pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Já paraste para refletir um pouco nestas palavras? Já paraste para pensar um pouco nestes ensinamentos? Então é necessário que nós comecemos a entender como nós estamos agindo, de que forma nós estamos interagindo, de que forma nós vamos procurar estar cada vez mais nos aproximando dos bons espíritos, dos espíritos que gerenciam a nossa existência, que gerenciam o destino da Terra, o futuro da Terra. E aí nós temos que estar sempre com o coração aberto ao bem, nós temos que estar sempre com o coração predisposto a fazer o melhor possível pelo nosso semelhante. E a vida traz sempre para a gente a oportunidade de refletirmos com quem eu estou sintonizando, para que a gente possa entender esses mecanismos das influências espirituais e começar a agir bem. Nós temos que procurar entender como nós devemos agir na prática do Evangelho. Como nós devemos agir procurando entender o Evangelho. Porque todos nós somos espíritos imortais, espíritos eternos, necessitados desse amparo, necessitados desse aconchego divino, para que nosso amanhã seja sempre resplandecente de harmonia, de paz e de fraternidade. Estejamos bem hoje para estarmos melhores amanhã. Essa é a busca de todo cristão. Isto não nos deve causar admiração, pois se analisarmos a questão sob o aspecto puramente terrestre, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não.
das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. Para cada ato da nossa vida, para cada ação, nós estamos em sintonia com determinados grupos. Normalmente, numa família se torce a maioria para um time. Ou aqueles que se afinizam entre si torcem para um time, aqueles outros que afinizam entre si torcem para outro time. E tem um amigo que ele disse o seguinte: na casa dele, ele determinou que cada um dos filhos escolhesse um time para torcer. Como ele mora em Belo Horizonte, a polarização entre Atlético e Cruzeiro, um torce para o Atlético e o outro torce para o Cruzeiro. E não podem brigar. Eles têm que ali aturar as gozações, aturar as derrotas, as vitórias, comemorarem, mas serem amigos. Saber conviver. Ele fala, isso é muito sem graça, todo mundo numa casa torcendo para o mesmo time. Então, é importante às vezes a gente fazer esse exercício dentro de casa. Eu achei muito interessante, porque meus filhos todos torcem para um time. E eles se influenciam mutuamente para torcer por aquele time. A única coisa que não tem muito consenso é a época que tem jogos de seleção, porque tem aqueles com raízes em determinados países que eles tendem a falar assim, nem vou assistir o jogo, o Brasil jogando contra o time X, Y, eu nem assisto. Respeitamos, entendemos, porque nós somos aqui reencarnados. Voltando para a sintonia mental. Nós demos um exemplo corriqueiro, falamos do futebol, que é uma coisa comum no brasileiro, mas tem outros esportes, tem vôlei, basquete, cada um gosta de um esporte. O brasileiro tem a tendência a gostar do futebol. Então, eu já gostei muito hoje em dia. Às vezes eu vejo os resultados para poder conversar com os amigos, senão a gente fica fora do mundo. E a gente tem que saber viver no mundo, sem fanatismo de antes. Vejo, quem está ganhando, quem está perdendo, mas não sei mais escalações de time, nem escalação da seleção, sei lá, olho quem foi convocado, mas não sei mais. Mas será que esses são os melhores? Que antes a gente tinha aquelas discussões acaloradas, né? Fulano deveria estar convocado, Beltrano deveria. Hoje eu paro e falo assim, meu Deus, a gente perdia tempo, gastava energia, às vezes até criava determinados atritos ali com os colegas, ou os colegas com a gente, porque a gente tinha aquela tendência, tem que ter o jogador do meu time, ter outro tem que ser do meu time, seu time é muito ruim. E aquelas coisas assim, é legal, porque o jovem vai discutir, e na época a gente apenas discutia ali, não tinha essas brigas esquisitas que tem hoje. Mas hoje, se me perguntar a escalação do time que eu torcia antes, né? Hoje eu torço, mas não daquele jeito, eu nem sei mais. Então a gente já vai desligando de determinadas coisas. A gente vai procurando entender outras necessidades que nós temos como espíritos. Então, é importante, se você gosta de futebol, não tem problema. Apenas eduque as suas emoções. Você vai assistir o jogo do seu time, eduque as suas emoções, reconheça se seu time jogou mal, reconheça se ele jogou bem, reconheça se ele não teve sorte, se ele teve sorte, que no esporte a gente fala muito nisso, deu sorte, não deu sorte, né? Aí tinha um comentarista esportivo que falou assim, não tem sorte, tem competência. Criou as condições do gol, mas não fez gol, é competência. Bom, é um assunto que sempre nos empolga, mesmo a gente saindo um pouco desligado desse esporte atualmente, mas nós temos que entender aqui o seguinte, por que a gente entrou nesse campo mental, dos aspectos mentais? Porque é onde nós deixamos as nossas paixões aflorarem com muita veemência, com muita ênfase. E aí, aqui nós está pedindo o quê? Está nos mostrando como nós estamos sintonizando com os espíritos que nos rodeiam. Não tem nada de errado gostar de esporte. Mas se você coloca muito afã, muito desejo, muito amor no esporte, você às vezes esquece de desenvolver outros sentimentos. No livro Iniciação Viagem Astral, Miramês, num dos capítulos, eu não me lembro qual, ele fala sobre uma partida de futebol. Que eles chegaram numa partida de futebol de uma grande capital e ali estava, para cada pessoa encarnada assistindo o jogo, tinha 10 espíritos. E os espíritos muito bem comportadinhos, mesmo que as pessoas gritassem, eles estavam comportados. Porque nos estádios de futebol, segundo o livro Iniciação Viagem Astral,
tem dispositivos que suga o espírito que grita muito. Então, se ele gritar muito, ele vai ser sugado para aquela máquina e vai ficar preso até algumas horas depois do jogo. Então, é importante que a gente entenda como que nós devemos educar as nossas emoções. E para a gente educar as emoções, a gente citou o esporte, que tem várias outras situações, apego entre mãe e filhos, pai e filha, marido e esposa, e cria aquele apego, aquela briga porque um quer dominar o outro. Aprendam a viver cultivando os bons sentimentos, fazendo valer os bons sentimentos um em outro, que aí as coisas vão fluir melhor. Mas isso é um exercício que a gente faz, treino. Então, as pessoas que nos rodeiam emitem emoções para nós. E nós emitimos emoções para essas pessoas. Nós colocamos influenciações mentais para lá e recebemos influenciações mentais para cá. Tudo isso é importante que a gente entenda para que a gente possa se desligar de determinados grupos de espíritos que podem nos prejudicar a existência. Ao longo da nossa existência, nós precisamos de ter o desenvolvimento dos bons sentimentos. Educar as nossas emoções, educar nossos conflitos, controlar a nossa mente ao máximo possível que nós dermos conta e, principalmente, evangelizar nossos sentimentos. Gosto de um time de futebol? Tudo bem, faço minhas orações para que eles façam um bom jogo, para que eles cumpram a sua função social, que a função social dos clubes é muito importante, dar apoio aos jovens, amparar os jovens, criar uma expectativa de um futuro diferente para os jovens, que cada um está no seu nível de entendimento e de possibilidades. Nós não podemos jogar pedra. Simplesmente não gosto de esporte por causa disso ou daquilo. A Terra, planeta Terra, ainda precisa dessas interações. Vimos nas Olimpíadas de 2016, quantas pessoas vieram no Brasil ficaram encantadas com o povo brasileiro, com a hospitalidade, com a organização. Nem imaginavam que nós fôssemos capazes de organizar uma Olimpíada. A Copa do Mundo, que aconteceu aqui, a gente não gosta muito de lembrar, mas foi um momento de confraternização com o mundo. E o mundo ficou encantado com o brasileiro. Depois foi a Copa na Rússia, que as pessoas chegaram lá e encontraram um país que eles nunca imaginavam que seria daquele jeito, tão organizado, tão limpo, tão hospitaleiro, tão acolhedor. Então todos nós estamos no momento de procurar nos aprimorar. E a gente tem que procurar educar a nossa mente. Evangelizar mais nossos sentimentos. E ter um domínio sobre nossos conflitos para que eles não aflorem de forma a criar fanatismo e criar problemas. Problemas e problemas. Então, para que a gente não crie problemas para nós mesmos, precisamos então desenvolver bons sentimentos, bons ideais para um amanhã de paz. E aí, as ideias que nós exteriorizamos dentro do lar, as ideias que nossos filhos vão aprender a exteriorizar, serão melhores. É um trabalho longo. Tem uma pessoa muito especial que a gente visita uma casa com jovens com paralisia cerebral. Ela tem várias limitações, mas ela é inteligentíssima. Então, a gente fez uma lição, ela gosta da doutrina espírita, ela gosta que a gente faça essa lição, a lição de algum livro do Emmanuel. A gente estava fazendo a lição e falando a importância de perdoar, de todos nós entendermos que somos irmãos. Ela parou, olhou assim para cima e falou assim: mas vai demorar muitos séculos para as pessoas entenderem isso. Eu achei tão bonito, porque uma pessoa cheia de limitações, presa numa cadeira de roda, com movimentos extremamente limitados, e em uma visão de futuro, de mundo com tanta realidade. Logicamente que a gente espera que essa transformação do mundo seja o mais rápido possível. Mas ela viu uma coisa interessante. Vai levar muitos anos, porque a gente não está evangelizando nossos sentimentos. A gente não quer procurar entender a importância de educar a nossa mente. Certamente, alguns, na hora que eu viram, a primeira vez que eu falei futebol, já mudaram o vídeo. Provavelmente. E não esperam concluir, não tem paciência para que a gente esperar a gente concluir. E a vida é bela e maravilhosa, e nós precisamos aprender a viver em paz para cultivarmos boas influências espirituais. Quando acontece de não conseguirmos exercer a influência sobre alguém de nosso convívio,
e que desejamos haja sobre o nosso prisma pessoal, via de regra, tentamos por todos os meios convencê-lo com argumentos persuasivos, de diferentes intensidades, a fim de lograrmos nosso intento. Então, muitas das vezes, nós procuramos dominar, seja um familiar, seja um funcionário, seja um filho, ou até mesmo convencer nossos pais a mudarem pontos de vista, como se isso fosse importante. E às vezes a gente esquece que determinadas ações pequenas do dia a dia são muito mais importantes para o convívio. E aqueles pontos enferrujados, né, dos nossos sentimentos, que um quer para lá, outro quer para cá, a gente tem que procurar, então, agir de forma mais polida, mais humana, mais amiga, para que a gente crie condições de sermos todos mais felizes. Natural, portanto, ocorra o mesmo com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles os seres humanos desencarnados, não tendo mudado pelo simples fato de deixarem o invólucro carnal a sua maneira de pensar e as características da sua personalidade. E aí eles ficam ocultos. Nós não estamos vendo-os. E eles então se julgam na condição de poder agir. Eles se julgam então na condição de poder influenciar, manipular as mentes com técnicas muito mais apropriadas, que o decorrer do livro vai ser explicado. E aí nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter cuidado para, ao colocarmos em prática as nossas ações, refletirmos se elas são condizentes com o Evangelho. Procuremos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, trabalharmos intimamente nossos sentimentos, porque somos seres humanos. E amanhã seremos espíritos desencarnados. Esperamos que esse amanhã esteja bem longe, né? Mas um dia chega e nós vamos estar do lado de lá. E como vamos agir? Por outro lado, como vamos querer que os espíritos ajam na nossa vida? Os bons esperam que nos desempenhemos do papel que temos que desempenhar, do bem, do amor, da caridade. Os nossos amigos, familiares e protetores do bem, eles vão procurar nos ajudar, influenciando-nos pela inspiração, pela intuição, para sermos melhores. A inspiração é quando a gente está falando aqui, está inspirado por algum espírito. A intuição é quando sai alguma coisa fora do meu conhecimento. Então, a intuição traz muitas revelações para os seres humanos. E nós precisamos, então, treinar, desenvolver o sentimento, treinar, desenvolver o controle da mente e principalmente educar nossos conflitos e evangelizar nossos sentimentos. Controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Essa frase é nossa amiga Ana Barilova, que sempre nos alerta dessa necessidade e sempre, às vezes, a gente vê que como que eu vou fazer isso? Não é tão simples, não é tão fácil. E, portanto, aqui, dentro do lar, se a gente tenta dominar alguém, os espíritos também dentro do lar tentam dominar todos. Os bons inspiram, intuem. E os maus, às vezes, tentam subjugar e conseguem isso quando nós deixamos brechas abertas. Assim, vamos encontrar desde a atuação benéfica dos benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros de seu clã familiar, aliás, de seu clã familiar, seja com bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade nesta ou em anteriores reencarnações e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida que contraímos. E aí nós temos que ter alguns cuidados. Esses espíritos, ao chegarem perto de nós, se encontrarmos-nos predispostos a tomar alguma atitude má, se eles querem nos cobrar, se eles encontrarem campo nas nossas predisposições más, eles vão trabalhar para nos prejudicar. Por outro lado, se eles encontrarem campo nas nossas predisposições para o bem, eles vão trabalhar para nos ajudar. Seja de uma forma, seja de outra, nós temos que trabalhar para melhor realizarmos
o bem em nós mesmos, para melhor construirmos um mundo de paz. Portanto, assim, quando nossos amigos espirituais se aproximarem de nós, encontrem um campo propício a receber os bons pensamentos, as boas intuições e as boas inspirações. E os nossos familiares que já partiram para o mundo espiritual, ao chegarem diante de nós, eles encontrarão um campo que, ao entrarem em sintonia, os familiares entram facilmente em sintonia conosco, nós vamos conseguir levar a eles os bons sentimentos, para fazermos com que eles emitam para nós bons sentimentos. Não podemos querer criar bloqueios, criar antagonismos, criar problemas. Precisamos aprender a construir a paz, a harmonia e a fraternidade legítima em nossa caminhada. E para isso precisamos construir um sentimento de amor e de paz, não só pelos nossos familiares, mas também pela humanidade. Se contraímos dívida nessa encarnação, as portas do bem é uma das formas de repararmos os nossos erros. Por sua vez, os que estão no plano extrafísico também se acham passíveis das mesmas influenciações, partida de mentes que lhes compartilham o modo de pensar ou de outras que se sintam em planos superiores, e no caso de serem ainda de evolução mediana ou inferior, de desafetos, de seres que se buscam intensamente pelo pensamento, num conúbio de vibrações e sentimentos incessantes. Essa permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher optar pela onda mental com que irá sintonizar. E aqui nós temos que pensar muito sobre isso aqui. Quando a gente lê o livro Ação e Reação, a gente vai ver como é trabalhado esses sentimentos em nós, como é construído esses sentimentos em nós e de que forma nós devemos procurar fazer valer os bons sentimentos. De forma que nós temos que procurar construir em nosso mundo íntimo o verdadeiro sentimento de amor, de paz e de fraternidade. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e repensar as nossas condutas, mentais principalmente, porque pela nossa conduta mental é que nós vamos sintonizar aqui e ali e criar os campos gravitacionais psíquicos de atração ou repulsão, do bem ou do mal. Saibamos, pois, entender os nossos sentimentos, vigiando-os, evangelizando-os, para que sejamos, no futuro, espíritos melhores do que quando voltamos para reencarnar. Hoje, nunca tivemos tanta oportunidade na Terra como temos hoje. A oportunidade de nos evangelizarmos sem tantas igrejas protestantes falando do Evangelho ao modo deles. A Igreja Católica aos montes falando do Evangelho ao modo deles. E a doutrina espírita também falando do Evangelho, segundo aquilo que compreendemos do aspecto físico e espiritual. A influência do mundo espiritual sobre nossas vidas, a influência do mundo espiritual sobre as vidas de todos nós, até mesmo para escolhermos a religião. Quando nós demos exemplos do esporte, porque se a gente falar de religião, as coisas ficam muito complexas. E no campo da religião não cabe discussão, não cabe males entendidos. Todos nós temos que procurar saber agir de forma consciente e responsável para termos uma condição de vida melhor para todos nós. O nosso modo de pensar, nós estamos compartilhando com alguém. Quando você chega lá no YouTube e compartilha um vídeo, você está compartilhando o seu modo de pensar. Quando você chega na sua casa e conta uma história, você está compartilhando o seu modo de pensar, de enxergar aquele fato que você está contando. E aí você faça a seguinte reflexão. Os espíritos que estão me acompanhando, eles estão sentindo o quê? De que forma eles estão interagindo-se uns com os outros? Fazendo essa reflexão, nós vamos procurar compreender, entender e fazer valorizar
as bases do amor que deve existir em nossos corações. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não, mas, de qualquer modo, real e constante. Olha a profundidade. Esse intercâmbio, essa interferência, ela é real e constante. A diferença é que a gente, às vezes, está consciente, às vezes está inconsciente do processo. Se nós estivermos conscientes do processo, a gente vai, eu tenho que ter cuidado. Quando você entra dentro de uma reunião mediúnica, seja ela em qual das escalas forem, você está ali para um trabalho que exige de você intercâmbio espiritual. Você está com as suas antenas toda ligada, vigiando com todo o cuidado possível. Aí quando você sai, fala, saída mediúnica. Você sai da casa espírita, já estou na rua, já cheguei em casa. Mas você continua médium, você continua influenciável. E quem está intercambiando sentimentos e pensamentos contigo? Certa vez a Svetlana disse assim, aqui é lugar de você conversar esse assunto? Eu falei, mas eu só estou pensando. Ela falou assim, mas eu estou vendo. Aí eu tive que entender que nós temos que ter cuidado como que nós vamos pensar, porque o nosso pensar é o nosso conversar no mundo espiritual. Olha que interessante. Já pararam para pensar nisso? E agora a gente vai estudar essas companhias espirituais. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e assista o nosso próximo vídeo. Aqui no site da FEB você pode encontrar este e muitos outros livros que vão te agradar, que vão servir para instruir você como espírito imortal. Paz e luz, que Jesus abençoe a você e toda a sua família.